Estamos todos conectados. Estou vendo o professor Celso Laffer, sim, Carolina. Acho que a Renata também está aí conosco. 10 horas em ponto, então vamos dar início. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Britcham, da Câmara Britânica de Indústria e Comércio no Brasil. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Britcham, e quero usar esses minutos iniciais para contar a vocês sobre a Britcham e também fazer os nossos agradecimentos. A Britcham tem como referência ser a comunidade empresarial do Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum relevante de discussão para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, então atuamos nacionalmente, e fazer parte da nossa Câmara de Comércio e Indústria significa fazer parte de um grupo bastante seleto de executivos com alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. Os nossos agradecimentos vão, primeiramente, aos nossos associados mantenedores, que tiveram suas marcas exibidas, divulgadas nos slides iniciais aqui, antes de darmos início à nossa sessão. E agradeço, então, ao grupo que está envolvido com a realização deste evento. Primeiramente, agradeço a Carolina Ures, a presidente da filial São Paulo, a Renata Sucupira, que é presidente do Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais, que está à frente desta iniciativa, junto ao Thomas Fels, que é o vice-presidente deste mesmo comitê. E, finalmente, um meu agradecimento ao nosso ilustre convidado de hoje, professor Celso Laffer. É um prazer recebê-lo aqui em nossa arena virtual e poder ouvi-lo, né, acerca de um tema tão relevante neste momento para o nosso país e, na verdade, no momento global pelo qual estamos passando. Então, agradeço imensamente por sua disponibilidade, é um prazer recebê-lo e passo, então, a palavra à Carolina, desejando a todos uma excelente discussão, um excelente evento e um ótimo dia a todos. Eu vou fechar, então, minha câmera e deixo agora o palco com a Carolina e os demais participantes. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom dia a todos. É um prazer muito, muito grande participar desse webinar, dessa conversa. Eu sou absoluta fã do professor Celso, já tivemos alguns encontros no passado, até elaborando um livro, um capítulo juntos, não sei se ele vai se lembrar, mas é uma honra muito, muito grande. Eu sou grande admiradora da trajetória dele, das ideias, e para nós, assim, nós como filial de São Paulo e todas as filiais das diferentes filiais da Britcham, nós temos nos esforçado demais para encontrar temas e abordagens que sejam relevantes e únicas desde o início do ano e principalmente após a pandemia, justamente para proporcionar um conteúdo diferenciado para os nossos associados e para o público em geral. E nós temos tido um grande êxito nessa busca, nesse desafio. Eu queria agradecer demais a Renata e ao Thomas, presidente e vice-presidente do nosso Comitê de Comércio Internacional e Investimentos, por ter feito esse esforço e por ter conseguido convencer o professor Celso, que tem uma agenda bastante atribulada. Também gostaria de convidar todos a conhecer os nossos comitês, outros grupos de discussão. Hoje a gente entende que os comitês e grupos de discussão da Câmara são sempre muito holísticos, a gente tem uma avaliação dos temas de uma maneira bastante abrangente, então não é o Comitê de Sustentabilidade só vai falar de sustentabilidade, não, é sempre uma abordagem bastante ampla e isso favorece as nossas discussões, né? Obviamente, uma abordagem mais ampla favorece um conhecimento e uma avaliação mais correta da situação. Todos esses comitês estão no nosso site, o nosso site é razoavelmente novo, a gente foi atualizando ele esse ano, tem bastante conteúdo interessante e essa conversa também vai ser transmitida via YouTube no nosso canal e os links também estarão disponíveis após a nossa conversa para futuro acesso, ou para rever pela primeira vez. Passo a palavra à Renata e ao Thomas e um excelente evento. Bem, como presidente do Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais da Câmara, agradeço a Carolina pelas palavras e a Ana Paula também pelas palavras de abertura, ao público que está assistindo tanto via Zoom quanto pelo canal da Câmara.
e ao professor Celso Laffer, que aceitou o nosso convite e que eu tive o prazer de ser aluna na Faculdade de Direito Internacional no 3º ano, há um bom tempo atrás, mas que eu também faço as palavras da Carolina minhas, assim, sou fã da trajetória, do posicionamento e da sua presença nos momentos mais determinantes e da política externa do nosso país e do que acontece no nosso país. O webinar tem como tema central os desafios do comércio no mundo pós-pandemia, uma perspectiva brasileira. E terá como palestrante o ilustre professor Celso Laffer. Ao final, estou explicando um pouquinho a dinâmica, ao final teremos uma breve sessão de perguntas e respostas exclusivas aos associados da Câmara Britânica. E somente poderão ser enviadas perguntas através do Q&A da plataforma Zoom. Não serão consideradas as perguntas feitas no YouTube, pois o chat do canal não está sendo moderado durante o webinar e os comentários estão desativados. É imprescindível que os associados, ao perguntarem, mencionem nome e empresa associada antes da pergunta. Haverá uma curadoria para as perguntas realizadas e, visto que há restrição de tempo, desde já pedimos desculpas por perguntas que eventualmente não sejam abordadas ou respondidas. Vou fazer uma apresentação do professor Celso Laffer, para os que não conhecem, apesar da maioria já fazer. Celso Laffer nasceu em São Paulo em 1941, foi professor emérito da Universidade de São Paulo até a sua aposentadoria em 2011, onde foi professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP, na qual estudou de 1960 a 64, e na qual começou a lecionar em 71 Direito Internacional e Filosofia do Direito. Obteve seu mestrado e seu PhD em Ciência Política na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, a livre docência em Direito Internacional Público na Faculdade de Direito da USP em 77 e a titularidade em Filosofia do Direito em 88. De 2007 a 2015, presidiu a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Foi ministro de Estado das Relações Exteriores em 1992 e, nessa condição, vice-presidente ex officio da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. Na sua segunda gestão no Itamaraty, em 2001 e 2002, chefiou a delegação brasileira à Conferência Ministerial da OMC em Doha, que deu início à rodada de Doha. Em 99, foi ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. De 95 a 98, foi embaixador, chefe da Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas e à Organização Mundial do Comércio em Genebra. Em 1996, foi o presidente do órgão de solução de controvérsias da OMC. E em 97, foi presidente do Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio. Doutor honoris causa da Universidade de Buenos Aires, em 2001, da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, da Universidade de 3 de Fevereiro, UNTREF, na Argentina, da Universidade de Jean Moulin, Lyon 3, na França, e da Universidade de Haifa e da Universidade de Birmingham, em 2014. Recebeu o Prêmio Jabuti em 89 pelo seu livro de 88, A Reconstrução dos Direitos Humanos, um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt, e o Prêmio da APCA de 2013 na área Biografia e Memória pelo livro Norberto Bobbio, Trajetória e Obra. Em 2001, foi-lhe concedido o Prêmio Moinho Santista da Fundação Bung na área de Relações Internacionais. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, eleito em 2004. Em 21 de julho de 2006, foi eleito o 5º ocupante da cadeira 14 da Academia Brasileira de Letras. Em outubro de 2014, foi eleito membro efetivo da Academia Paulista de Letras. Bem apresentado o nosso ilustre palestrante, fazer umas observações e passar a palavra para ele para a gente começar logo o seminário e escutar. Como sabemos, antes mesmo da pandemia, o comércio internacional já estava bastante agitado, com acontecimentos como o Brexit, o momento crítico porque passa a OMC e a tensão comercial acirrada entre os Estados Unidos e a China. Mas a crise provocada pela pandemia de Covid-19 trouxe consigo a ameaça de uma onda de desglobalização, lockdowns generalizados e fechamento de fronteiras para combater a pandemia de Covid-19 interromperam as cadeias de fornecimento globais e paralisaram em grande parte a economia mundial. Para a mais jovem mulher e vencedora do Prêmio Nobel de Economia, a francesa recente, agora desse ano, a francesa Esther Duflo,
Com a crise, descobrimos que somos interconectados e interdependentes. E estamos aprendendo que temos de repensar a globalização, ser mais estratégicos e olhar mais para frente. Na visão do economista, a pandemia também mostrou os riscos de um país se apoiar apenas em si mesmo. A política externa brasileira, tradicional por sua função diplomática de manter pontes e não fazer muros, como sempre salienta nosso palestrante, encontra-se diante de um desafio enorme que precisará transformar em oportunidade. Será necessário diversificar a cadeia produtiva e de fornecedores mundiais. E o Brasil, que já tem um lugar no comércio internacional, pode tentar entrar em novos mercados. Então, já passando a palavra para o professor, para a gente escutá-lo, e, posteriormente, as perguntas do público e do pessoal que participa do evento. Agradeço mais uma vez a participação e passo a palavra para o professor Celso Olaf. Conectei-me? Sim. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer as palavras da Ana Paula, da Carolina e da Renata, que me apresentaram com tanta gentileza, dizer da minha satisfação de participar deste encontro sobre um tema de grande relevância, e a própria Renata já colocou um pouco o contorno das dificuldades que temos em matéria dos desafios do comércio internacional, que a Covid-19 intensificou e agravou. Eu começaria com uma observação preliminar de que eu entendo a política externa como uma política pública e que tem como objetivo traduzir necessidades internas em possibilidades externas. E tem um critério organizador. Esse critério organizador de uma política externa é a perspectiva de um país, dos seus ativos e das suas vulnerabilidades, e como esses ativos e vulnerabilidades contribuem para esclarecer as maneiras pelas quais se conduz a inserção na pauta internacional de um país em vários campos, entre eles, obviamente, o econômico, o do comércio, dos investimentos, no mundo interconectado pela porosidade das fronteiras. A discussão dessas possibilidades externas, que foi aqui mencionado pela Renata, passa por uma avaliação do cenário mundial. E um primeiro item dessa avaliação requer uma discussão preliminar do impacto da pandemia, ou seja, se e como alterou o business as usual em que estamos inseridos. Bom, para dizer mais ou menos o óbvio, não? A Covid-19 é uma pandemia de impacto global. Ela alterou a vida de todos. E a normalidade do cotidiano, não? É um pouco um mundo às avessas, completamente diferente daquilo a que estamos habituados. Ela ampliou a percepção de riscos de uma sociedade de riscos, porque ela é uma grande crise de saúde pública, de alcance planetário, por obra da porosidade das fronteiras, e que vitimou indiscriminadamente a todos, todas as nacionalidades, todas as idades, e caracterizou-se não apenas por afetar com a doença as pessoas, como também pela sua letalidade, pelo número dos que morreram e estão morrendo. Irradiou-se em todos os setores das atividades econômicas e das cadeias produtivas de bens e serviços, que é um tema já apontado, em função das necessárias medidas de prevenção e controle da pandemia. E trouxe também à tona, em escala universal, os grandes problemas da desigualdade e da vulnerabilidade dos socialmente marginalizados. Recolocou o papel do Estado e das políticas públicas, isso em todos os países, inclusive no Brasil. E fez aflorar também, na agenda da opinião pública,
o papel da ciência e da pesquisa e do conhecimento na lida com uma situação limite. Bom, nós todos sabemos que a percepção da realidade afeta a realidade e a sua dinâmica, que é o tema do papel das expectativas, positivas ou negativas, na condução da ação humana. E a percepção da realidade de uma grande e inédita crise coloca a pergunta: qual será o futuro de aspas, novo normal para o mundo e para o Brasil? É possível antecipar que aprofundará tendências em andamento, como, por exemplo, a aceleração da passagem do presencial e do analógico para a era digital, com as suas consequências. Bom, o nosso webinar é um exemplo de um evento que, em outras circunstâncias, teria sido presencial. Não? Mas isso afeta, por exemplo, o e-commerce, o comércio de serviços, toda a temática de transportes. E também, provavelmente, impactará, por razões de segurança, a maneira de operar das cadeias globais de bens e serviços, que poderão induzir uma certa internalização produtiva no âmbito dos seus países, que é o problema de que não dá para pensar o just in time como se pensou numa era de globalização irradiante. Além disto, vai colocar que o papel do Estado e das políticas públicas em relação à sociedade e os mercados tendem a uma certa mudança. Uma mudança que deve amainar o impacto da globalização. Ela não vai acabar com a globalização, mas ela deve amainar o impacto da globalização. Eu tenho definido, enfim, a globalização como o processo pelo qual o mundo se internaliza na vida dos países. Não? E, de fato, no mundo interconectado, ele se internaliza para o bem e para o mal. E, justamente, por conta dos riscos dessa internalização, o Estado, como uma instância regulatória, deve ter um certo papel. Estamos vendo isso, por exemplo, inclusive nas propostas que o Partido Democrático dos Estados Unidos está fazendo em matéria da sua visão de como conduzir a economia norte-americana, que é uma grande economia global e mundial, nesse mundo que temos pela frente. Numa avaliação mais abrangente, nós podemos dizer que dois distintos cenários têm sido propostos sobre o que temos no horizonte. Um primeiro cenário elabora o potencial da retomada de um diálogo global, fruto da importância de uma nova percepção, de uma situação limite, indutora da criação de novas normas de mútua colaboração e de um revigoramento do multilateralismo em todos os campos da vida internacional, da Organização Mundial do Comércio à Organização Mundial da Saúde. Dou um exemplo, discutido recentemente pelo Richard Haass, num artigo. O Haass é o presidente do Conselho do Council on Foreign Relations dos Estados Unidos em Nova York. Ele diz o seguinte: se você tomar o problema da vacina ou da criação de vacinas e o problema da vacinação e da criação de vacinas viáveis, e considerando que os riscos de novas pandemias, além da pandemia atual, afetam a população mundial, que são 8 bilhões de pessoas, você não poderá equacionar este tema numa escala exclusivamente nacional.
porque há problemas da criação, há problemas da descoberta, há problemas da logística, há problemas de propriedade intelectual, enfim, há uma quantidade muito grande de desafios que se colocariam para tratar de um tema que entrou na pauta internacional. Então, nós vivemos numa sociedade de riscos, mas eu acho que os riscos de pandemia se ampliam. E esta pandemia mostrou como este tema é um tema que se irradia e que tem um potencial de alcance generalizado. E, para fazer isto, é talvez necessário pensar em uma governança global, as pontes de uma governança global para evitar novos desastres, seja por razões humanitárias, seja por razões estratégicas. Então, o que este cenário coloca, que é um cenário mais construtivo, é o papel de uma razão política apta a identificar interesses comuns e compartilháveis, capazes de superar a Torre de Babel contemporânea e as desigualdades do poder. Ou seja, admite um cenário de um mundo capaz de construtivamente ou de mais construtivamente administrar conflito e cooperação. O outro cenário é o cenário mais realista e mais pessimista. Elabora o potencial da exacerbação da lógica da fragmentação e do ímpeto das forças centrífugas, que nós podemos exemplificar de diversas maneiras. Os unilateralismos, da qual o America First do Trump é um paradigma, e a sua contestação ao multilateralismo. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, que é um sistema multilateral de comércio, rules-based, com um sistema jurídico de solução de controvérsias, e a sua substituição por uma ação distinta e uma outra compreensão de como conduzir o papel do comércio internacional. No último número do Foreign Affairs, há um artigo do USTR, o Leitzinger, que se chama How to Make Trade Work for Workers. Na verdade, postula um comércio administrado power-oriented, orientado pelo poder, que é um pouco a lembrança que ele tem de como funcionou o GATT, o que induz a guerras comerciais. Além disto, nesse cenário negativo, nós temos o agravamento da deterioração do meio ambiente e o problema da mudança climática. Não preciso entrar no tema da mudança climática, inclusive no nosso país, com o aquecimento, com as chuvas, com o impacto disso em matéria da agricultura e da própria vida. Então, também a tendência à multiplicação dos deslocados no mundo. Então, aquilo que Hannah Arendt chamava os displaced people. Displaced people são os refugiados, aqueles que não têm direito a ter direitos e que se sentem impelidos para fora daquilo que eram as suas jurisdições nacionais. Mas também as pessoas de baixa qualificação e digitalmente excluídos que não se inserem nos aspectos construtivos do mundo da economia atual. E há, obviamente, esses efeitos desestabilizadores de uma grande tensão de hegemonia, não? Esta que alcança o topo da ordem mundial, que é o capítulo Estados Unidos e China. Esta competição é uma tensão que tem o seu foco na competição econômica e tecnológica. O grande símbolo é o Huawei. Agora, isto indica que esta competição é distinta da bipolaridade na época dos Estados Unidos e da União Soviética, porque nesse jogo leste-oeste,
havia uma questão mais estratégica, havia uma competição também de poder, mas não era uma competição que se colocava no mercado em termos econômicos e de capacitação tecnológica, que é o que acontece hoje na relação China-Estados Unidos, que é distinta nesta tensão atual. Mas é óbvio que isso terá um impacto nos destinos da OMC e na dinâmica do comércio de bens e serviços. Agora, eu creio que vale a pena também mencionar que o foco é mais abrangente do que esse que eu estou apontando, porque ele tem uma dimensão geopolítica e estratégica. Naturalmente, essa dimensão geopolítica e estratégica é mais intensa dependendo da região. Seguramente, ela é muito significativa na Ásia. E há um importante artigo do primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, publicado também no último número de Foreign Affairs, e que se chama The Endangered Asian Century, America, China and the Pearls of Confrontation. O que ele diz é o seguinte: olha, se eles tiverem um processo de ajustamento, é uma coisa. Se a confrontação se exacerbar, ela será não apenas econômica e comercial, mas ela terá uma dimensão militar e estratégica. Então, é um fator de tensão internacional. Bom, se esse é o cenário mundial, ou são os dois possíveis cenários mundiais, vem a pergunta, para encaminhar aí o fecho da exposição: qual é o posicionamento do Brasil nesses dois cenários? Bom, na minha avaliação, esses desafios, que não são pequenos, são agravados e intensificados pela política externa do governo Bolsonaro e das suas consideráveis e efetivas dificuldades de traduzir necessidades internas em possibilidades externas, que foi a abertura da minha reflexão. Por quê? Trata-se, esta política externa, algo que obedece uma lógica de confronto, que caracteriza o modo de ser do presidente. Isto redunda numa diplomacia de combate, de inspiração ideológica, que está afastada dos dados da realidade internacional. E é uma diplomacia sem respaldo interno, expressivo e significativo, contestado por um amplo espectro, um espectro majoritário da opinião pública e por policymakers de diversificadas tendências e orientações que tiveram responsabilidades públicas desde a redemocratização do país. Eu destaco, nesse sentido, como algo inédito, as manifestações de todos os ex-ministros das Relações Exteriores, que nem sempre têm a mesma visão das coisas, não? Todos os ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central, que também não têm a mesma visão natural das coisas, e dos ministros do Meio Ambiente. Olha, é algo inédito na história recente política do país, não só as manifestações de opinião pública, da mídia, de articulistas, mas de policymakers que tiveram um papel desde a redemocratização do Brasil, com uma participação em distintos governos e com orientações políticas variadas. É uma contestação deslegitimadora dessa política externa. E ela se lastreia na avaliação de que a política externa do governo Bolsonaro vem dilapidando o capital acumulado brasileiro de soft power, com a consequente erosão da reputação e da credibilidade internacional do país
e da sua vis atrativa, não da sua força de atração, da sua imagem. Não, essa história de reputação, imagem, sabemos todos nós que operamos no mundo da política, como no mundo dos negócios, como no mundo da diplomacia, é um ativo ou um passivo. Quando você tem, ele é um ativo. Quando você não tem, ele é um passivo. E isto não só perante a opinião pública e a mídia, e aí destaco que é a mídia, inclusive, sem viés esquerdista, não uma mídia preocupada com os problemas da economia e da globalização, da qual 2 exemplos são o Financial Times e o The Economist. Mas também, além da mídia, dos grandes fundos internacionais de investimento que já manifestaram insatisfação, por exemplo, no manejo dos temas ambientais e do desenvolvimento sustentável. Bom, estamos falando da Câmara de Comércio e todas as pessoas aqui têm uma experiência no que se chama gestão de risco, não? Avaliação de riscos, gestão de riscos, porque a realidade se coloca como resistência à ação estratégica das pessoas, das empresas, dos governos, das entidades. Bom, a política externa do governo Bolsonaro não se preocupa e não se ocupa da gestão de riscos relacionados à inserção do Brasil no mundo. Inter alia, no campo econômico, vale dizer o que o nosso país significa para outros, enquanto mercado para obtenção de financiamentos, investimentos diretos, presença no comércio internacional, relacionamentos cooperativos e em ciência e tecnologia. E no trato da agenda ambiental, que é um tema global, no qual o Brasil atuou construtivamente, da Rio 92 ao Acordo de Paris, e na agenda normativa, por exemplo, democracia e direitos humanos, no âmbito da qual o governo Bolsonaro alinhou-se ao arco dos países autoritários. Então, não há gestão de risco no capítulo econômico, no capítulo ambiental e na agenda normativa. Dou alguns exemplos para ir concluindo a exposição e termos um tempo para a discussão. O governo Bolsonaro vem antagonizando parceiros relevantes para a própria agenda econômica do Brasil. Por exemplo, China, França, Alemanha, Argentina. Ele nos isola na região, inclusive no Mercosul, cuja presença internacional compromete, haja vista os empecilhos adicionais para a aprovação do Acordo União Europeia-Mercosul. Ele desfalca a presença do Brasil na América do Sul e na América Latina, que é o contexto nosso, da nossa vizinhança, o nosso contexto regional. O alinhamento com o Trump nessa matéria, eu dou um exemplo. O governo se alinhou com o governo Trump para indicar um presidente norte-americano para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, contrariando toda uma tendência e um acordo em que caberia a indicação da presidência a um latino-americano. E foi assim que isto foi conduzido no correr de décadas, com sucesso, não? Em que um banco que normalmente é conduzido pelos credores, mas foi conduzido pelos devedores, conseguiu exercer uma função muito construtiva e é um paradigma de algo positivo do sistema interamericano. A nossa dificuldade desse alinhamento com o Trump é de que o presidente admira o Trump, não? O presidente admira o presidente Trump no manejo da truculência, não? Então, aqui é uma afinidade
like-minded, não kindred, não almas irmãs no gosto pela truculência. O que intensifica o desmoronamento da tradicional capacidade brasileira de dialogar e estender pontes com diferentes países no âmbito das instâncias multilaterais. Bom, e não preciso dizer que a prática e os gestos de um negacionismo da agenda ambiental e do desenvolvimento sustentável está sendo sérias implicações para o fluxo de investimentos e para o acesso de produtos brasileiros nos mercados internacionais, com destaque para o agronegócio, que está na ordem do dia, e também nos produtos industriais, porque hoje em dia os temas da rastreabilidade, das normas técnicas, da etiquetagem de produtos é parte da maneira pela qual as best practices neste campo do desenvolvimento sustentável afetam a maneira pela qual as empresas atuam e garantem uma força mercadológica ou uma dificuldade de acesso nos mercados internacionais. E, para concluir, a crise do Covid e a sua gestão pelo presidente é generalizadamente vista como contrária aos padrões de boa governança, não? Às best practices. E é uma indicação de uma liderança precária e de uma precária capacidade de indicar rumos e sentido de direção na condição da sociedade brasileira. Enfim, são alguns dos pontos que eu gostaria de colocar à apreciação de vocês, agradecendo mais uma vez o convite e a oportunidade do diálogo. Obrigada, professor, pelas palavras, pela aula sempre. Tem uma pergunta aqui já no Q&A do Luiz Guilherme Primos, que é do Comitê Jurídico aqui da Brigham, que eu vou colocar aqui agora. A pandemia criou ou criará alguma oportunidade comercial para o Brasil? Quais e como aproveitá-las? Nessa reconfiguração mundial, qual deveria ser a abordagem do Brasil com relação ao Mercosul, no entendimento do senhor? Bom, o Mercosul enfrenta suas dificuldades, que também estão dentro dessa lógica da fragmentação, não? Que eu mencionei como um componente do cenário atual. Então, há dificuldades do entendimento entre as suas principais, as lideranças dos seus principais interlocutores. O Mercosul só funciona, apesar das dificuldades, com um construtivo entendimento entre o Brasil e a Argentina, que não é o que está se verificando. Este acordo União Europeia-Mercosul é um acordo que custou muito para ser negociado. Eu comecei como ministro a negociação deste acordo, de maneira que vocês vejam que faz muito tempo que esta coisa está em andamento. Eu creio que, sem entrar em profundidade, esse acordo é positivo. Então, colocará problemas também sobre como fica esse acordo em relação à Grã-Bretanha com o Brexit. Então, mas, de qualquer forma, eu acho que ele representa um capítulo importante de acesso aos mercados. Portanto, eu acho que é algo que deve ser aproveitado. No âmbito da América do Sul e da América Latina, existem certos espaços importantes, inclusive os relacionados à integração física, não? Infraestrutura, energia, etc., e tal, que podem sempre ser utilizados. Eu creio também que valeria a pena explorar o espaço de cooperação do Tratado da Cooperação Amazônica, que nós compartilhamos a região com outros países
e temos o interesse que isso seja fruto de um manejo sustentável desta área. Eu acho que o Estado de São Paulo mostrou, na condução do problema da pandemia, uma capacidade científica e tecnológica muito respeitável, fruto da qualidade do conhecimento das universidades, em especial das universidades públicas, e dos projetos que foram apoiados pela FAPESP. E também pela sagacidade com a qual o governador Dória juntou, enfim, conhecimento e capacidade de articulação para enfrentar a situação. Então, também acho que neste capítulo do intercâmbio científico e tecnológico, com as suas virtudes econômicas e comerciais, nós temos espaços, não? Quer dizer, um instituto como o Butantan ou o Fiocruz provavelmente terá capacidade de produzir vacinas para uso nacional e para exportação. Então, existem oportunidades, elas precisam ser aproveitadas, mas no aproveitamento dessas oportunidades é preciso levar em conta as resistências e tentar superá-las. Isso é, no fundo, a minha mensagem principal. Professor, eu vou passar a palavra agora para a Carolina Ures, que ela quer fazer uma pergunta, e depois a gente volta ao debate. Professor, na verdade não é uma, são múltiplas perguntas. Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro atormentando o senhor, mas o senhor fez um ponto aí que eu tenho na minha cabeça muito também latente como uma possibilidade de uma oportunidade para o Brasil que a gente talvez não esteja aproveitando tanto quanto, na minha visão, poderíamos, né? A questão da pujança que alguns estados têm demonstrado e até do dinamismo, né, em relação à resposta à pandemia. Será que essa não é uma oportunidade da gente se unificar ou fazer talvez um bypass do governo federal e aproximar estados e centros de inovação de outros estados? Por exemplo, do estado de Washington, que tem, enfim, claramente, né, um centro de inovação importante, a gente tentar, até pelo próprio governo britânico, não ter um antagonismo claro perante o nosso governo. Será que a gente não conseguiria centralizar as ações entre governos estaduais e outras nações, ao invés da gente tentar se restringir a essas limitações que o governo federal tem nos posto, né? E até, enfim, não sei se talvez exacerbando um pouco a pergunta e o meu otimismo, porque eu vejo essa situação toda, eu vejo alguns negócios realmente frutificando de maneira bastante abrupta e claramente brasileira, né? O brasileiro tem uma criatividade única, apesar de todas as outras falhas de comportamento, né? O fato de a gente achar que você respeitar uma obrigação é uma fraqueza, né? Isso tudo acaba afetando muito a nossa resposta em relação a negociações multilaterais e bilaterais, mas eu imagino que isso possa ser uma oportunidade para a gente efetivamente e até para atrair industrialização, inovação, tecnologia, nesse momento em que a gente está identificando uma necessidade, uma demanda mundial e que nós temos essa capacidade criativa e intelectual que talvez tenha que vir a partir dos estados e dos municípios ao invés necessariamente de contar com tudo dentro do governo federal, independentemente de juízo de valor, quer dizer, talvez seja uma função dos estados e não do governo federal, né? Obrigada. Bom, você coloca uma pergunta muito interessante. Eu até escrevi recentemente sobre isso, existe a diplomacia subnacional dos estados e dos municípios. Ela é uma prática generalizada, não só no Brasil, como no mundo, não? Ela obedece, para usar um pouco uma formulação jurídica, ao princípio da subsidiariedade, não? Você faz no plano estadual aquilo que, pela proximidade,
é melhor feito neste plano do que no plano federal. O Estado de São Paulo tem uma política diplomática subnacional ativa, não? Tem uma secretaria, tem um interesse, tem conduzido missões diplomáticas e o Estado de São Paulo tem massa crítica para isso, não? Pelo tamanho da população, pela vigor do seu produto, pela sua presença no mercado internacional de açúcar, etanol, laranja, enfim, por ser um mercado consumidor que é. Então, normalmente, uma política subnacional busca, enfim, conceber políticas públicas para atrair investimentos, para parcerias público-privadas, enfim, para o turismo ecológico, para as coisas do meio ambiente, para a cooperação na área científica e tecnológica. E eu creio que existe espaço, nesse sentido, também para uma diplomacia, para um federalismo cooperativo subnacional, que tem ocorrido, por exemplo, nessa história da crise da pandemia, não? Os estados têm procurado se auxiliar reciprocamente na compra de insumos, de remédios, de instalações, etc, etc, etc. E tal. Agora, cada estado da federação tem a identidade dos seus componentes de atração. Então, por exemplo, é muito natural que os estados do norte se unam para tentar ajudar no encaminhamento da agenda ambiental. Então, estão diretamente inseridos no capítulo da floresta amazônica. Não que nós não estejamos também como Estado, não? Tem a Mata Atlântica, tem a diversidade dos solos e das regiões. Então, acho que existe, de fato, um espaço. E existe um espaço nesse capítulo de cooperação. Quando eu presidi a FAPESP, nós fizemos uma grande missão à Grã-Bretanha. E, assim, também recebemos os britânicos aqui na FAPESP. E eles reconheceram na FAPESP um interlocutor de categoria para esta área de acordos, não? Independentemente dos acordos postos no plano federal. Numa grande reunião encontrada na Royal Society, fez-se muita coisa nesse sentido. De maneira que eu acho que existe espaço para aproveitar essas oportunidades. Claro que daria para expandir mais essas discussões, mas, enfim, daqui a um pouco eu estou vendo aqui que existe um negócio chamado tempo e um problema chamado relógio, e que não dá para ir expandindo demais, senão não respondo a mais uma ou duas perguntas que, com certeza, estão aí no escaninho. Obrigada, professor. Desculpa ter tomado tanto do seu tempo aí, mas é que realmente são questões que a gente não consegue ter uma resposta. Até a gente teve discussões recentes com outras pessoas, outros acadêmicos, e efetivamente a oportunidade é tão clara na minha cabeça, como o senhor concorda também, e eu acho que poucas pessoas conseguem identificá-la, né? Então eu acho que é um papel nosso como Câmara também coordenar e liderar esse movimento para justamente propiciar, né, uma movimentação no sentido de desfrutar de uma oportunidade única para o Brasil, né? Até a questão da inovação, o senhor estava mencionando, né, da FAPESP, a gente fez um trabalho recente, inclusive para o Chile, e a gente identificou como uma oportunidade muito grande para o Reino Unido também, se concentrar em produtos de inovação e alto valor agregado, que só os centros de inovação podem desenvolver, né? Então, essa comunicação e o nosso mercado e as nossas demandas
podem também ser benéficas para o Reino Unido nesse sentido. Então, realmente a gente tem uma oportunidade aí que talvez a gente tenha que acelerar para desfrutar, porque o momento passa, a pandemia também vai passar e as oportunidades que podem advir dela igualmente passarão, né? Então, só queria trazer aí o comentário, mas acho que foi muito, agradeço demais a sua explanação. Não sei se eu sei que você também tem um monte de pergunta aí, por favor, que eu não quero dominar aqui, monopolizar. Não, professor, mas eu sei, professor quando ele estava no Roda Viva, eu tive vontade de entrar na televisão para fazer pergunta. O professor suscita isso na gente da melhor forma possível. Mas complementando até o que a Carol falou, o estado de Santa Catarina mesmo tem um projeto de Floripa Airport, que é exatamente um aeroporto que vai fazer a ligação direta entre Florianópolis e Miami, quer dizer, eles estão fazendo, que já tem as transportadoras, as empresas de transporte aéreo grande já estão se movimentando em relação a isso, que é o que a Carolina falou, é você começar a colocar as saídas serem pelos estados que estão organizados. O estado de Santa Catarina atualmente depende do comércio, né, do comércio exterior, é um estado totalmente dependente, e focado nisso, foi lá e está colocando em prática esse projeto com a iniciativa privada e com o governo estadual, porque realmente se a gente for aguardar para aproveitar as oportunidades, alguma atitude do governo federal, a questão vai ficar um pouco complicada. Mas até em relação a isso mesmo, quando o senhor colocou, aí é uma pergunta minha mesmo, que eu gostaria de escutá-lo, em relação à mudança da política do just-in-time, das cadeias globais de valor, e como o just-in-time não vai poder mais, ficou claro, como não vai poder persistir, não vai poder ser a prioridade, e junto com a diversidade de fornecedores, a diversificação, né, de fornecedores, como as coisas vão acontecer daqui para frente por conta disso, que também está relacionado com a questão da dependência de clusters, ou a dependência da China, que fica muito clara aqui, e a dependência da China muitas vezes ligada à questão do mais barato, né? E agora, com a questão da pandemia, acabaram entrando outros valores, ficaram muito claros e assim, impossíveis de serem desprezados, como a questão do meio ambiente, das desigualdades, tudo que ficou agora ressaltado. Então, e isso é onde eu também penso, às vezes, em oportunidades com o próprio Reino Unido, por não existir nenhuma tensão, por estarem os dois ligados, de certa forma, a mercados comuns, que o Brexit está acontecendo e o Mercosul está tão enfraquecido. Então, eu queria também saber do senhor como o senhor enxerga que essas coisas vão acontecer, essas mudanças vão se dar, e aí, dentro disso, qual seria a oportunidade dos outros que não estão nessa tensão, ou que não estão tão geograficamente próximos da China e dos Estados Unidos, como é o nosso caso, apesar da nossa dimensão universal? Como é que as coisas vão acontecer? Olha, eu acho que esse capítulo das cadeias globais de valor e também da maior ou menor internalização dos seus componentes depende também do setor. Então, depende da característica do setor e daquilo que, enfim, pode ou não ser feito aqui ou acolá. E há decisões nesse sentido. Por exemplo, eu participei de um panel da UNBC que era uma discussão sobre pneus reformulados ou recalchutados e pneus novos, que era uma controvérsia entre os Estados Unidos e a China. Não? Os Estados Unidos queriam a aplicação de salvaguardas especiais que existiam naquela época, que foi movida não pelos empresários, mas pelos sindicatos, porque o que estava havendo era a concentração da produção de pneus de grande tamanho e de grandes exigências nos Estados Unidos e uma produção descentralizada de pneus na China e em outros países da Ásia. Então, evidentemente, do ponto de vista da lógica,
a empresa, era uma distribuição da sua produção que atendia às suas necessidades. Não, foram concedidas as salvaguardas, mas o problema que eu senti na ocasião, já faz alguns anos, é de que esta é uma temática que se coloca para ver o que nós temos pela frente. Não? Se você tem, por exemplo, equipamentos de grande complexidade, parte dos quais é feita no Brasil, parte dos quais é feita fora, seria difícil você internalizar toda essa cadeia do ponto de vista econômico, que aí você repete as insuficiências do modelo de substituição de importações. Por outro lado, é possível que haja algumas coisas que faça sentido, pela escala, serem produzidas no Brasil na medida em que houver uma aceleração do processo de industrialização. Então, eu acho que este é um assunto que está pela frente e que vai requerer também uma avaliação fina dos diversos setores sobre como vão operar a lógica das suas cadeias produtivas. Agora, você pega um exemplo que eu conheço melhor, que é o setor de celulose e papel. Não? O ponto de partida do setor é celulose. Não? Aí é difícil você encontrar um país que tenha as mesmas vantagens competitivas que tem o Brasil. Essa coisa da base, da capacidade de produção, da rapidez com a qual você refloresta e, ao mesmo tempo, conserva a mata nativa, etc. e tal, dá ao Brasil uma condição importante. Então, mais provável é que haja um deslocamento nesse sentido e que produções menos eficientes de celulose deixem de existir em outros países e se concentrem no Brasil. É uma oportunidade que existe pela frente. Para dar um exemplo. Não? Sim, sim. Não, com certeza. A gente vai estar, é um capítulo a ser visto, na verdade, está completamente aberto. Uma outra questão até que eu acho que também que eu fiquei um pouco, a gente fica, quem atua direto nessa área do comércio exterior, comércio internacional também, é o retrocesso que pode acontecer, mas que pelo jeito ainda não aconteceu em relação ao caminho que o Brasil estava indo em relação ao acordo de facilitação de comércio, as medidas, a desburocratização ou as facilidades, que para mim, sinceramente, professor, o empecilho maior da gente é o que é conhecido no meio como as questões do jabuticaba, né? Aquilo que só a gente tem em relação à documentação, a desembaraço, a operacionalização do comércio internacional, que acho que é bastante delicado. E isso agora, vamos ver também como é que vai ficar. Né? Então, não sei se o senhor quer fazer algum comentário em relação à facilitação do comércio, para a gente já ir encaminhando para o final, que, como o senhor falou, infelizmente, o tempo passa rápido. Olha, eu acho que esse tema de Trade Facilitation é um tema importantíssimo. Houve acordo no âmbito da OMC, é, sem dúvida nenhuma, algo que talvez possa avançar, porque, na medida em que a pauta da reforma administrativa é, bem ou mal, uma pauta do Ministério da Economia e do ministro Guedes, não? Eu acho que existe aí um campo positivo para esta área. Não? No meu tempo de governo, sobretudo no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, uma parte grande de temas
ligados a Trade Facilitation passavam pelo Ministério. E eu sempre me interessei pelo assunto. Não é o assunto mais sedutor do mundo, do ponto de vista do seu charme. Não. Mas, por outro lado, é uma coisa fundamental, porque sem isso não tem charme para o resto. Não? Então, eu acho um assunto importante a ser explorado. Eu tenho... Desculpa, professor, interromper, mas é que eu acho que aí há espaço no governo federal. O meu otimismo reside muito aí, principalmente a gente atuando, mesmo prestando consultoria, auxiliando empresas estrangeiras, você percebe que aí é onde tem muito gargalo. O próprio Reino Unido, a gente vê as dificuldades de trazer produtos para cá e estão muito relacionadas a essas questões práticas, né? E então, por aí, eu sou bastante otimista também. Eu acho que a gente pode continuar e vejo o setor privado muito organizado nesse sentido de lutar para desburocratizar isso e conseguir aproximar. Aí sim eu vejo também, eu sou otimista. Também tenho um grauzinho de otimismo como a Carol, mas o meu acaba indo para prática. Já que a gente não pode começar lá de cima, vamos para o que efetivamente vai funcionar. Mas já caminhando... Acho que eu diria a você que é uma pena que justamente o Itamaraty, que tem muito conhecimento desses assuntos, esteja menos voltado para isso do que deveria e poderia estar. Com certeza. Professor, muitíssimo obrigado. Por mim, eu continuaria, como a Carol falou, aqui por mais umas 2 horas, mas a gente tem essa limitação de tempo. Eu realmente agradeço muito pela participação e pelas palavras. Agradeço a Carol, agradeço a Ana Paula, a Câmara Britânica, agradeço o Fabrício, que está aqui pilotando tudo para isso acontecer, que organizou tudo isso aqui, o Thomas, que é o vice-presidente do Comitê de Comércio Internacional, que dá o apoio, nós dois juntos aqui, que tocamos as coisas aqui. Queria agradecer as pessoas que estão assistindo pelo Zoom e pelo YouTube e passar a palavra para Carol para ela finalizar. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Renata, por ter dado essa oportunidade para a gente. Estava com muita saudade das suas aulas e agora, com uma mente mais madura, a gente consegue realmente absorver o tesouro que é conviver com o senhor. É realmente um prazer muito grande. A gente agradece demais. As portas da Britiam estão absolutamente abertas para quando o senhor quiser participar das nossas discussões, voltar, tiver algum outro insight que queira contribuir ou compartilhar com a gente, por favor, vai ser uma honra muito grande, como sempre. E a gente vai tentar implementar um pouco dos seus tesouros aí compartilhados, vamos tentar ver se a gente consegue avançar e vamos amolá-lo novamente para ver se a gente está indo no caminho certo. Tá bom? Um ótimo dia para todos. Muito obrigada, Ana Paula, muito obrigada, Renata, Thomas, e muito obrigada, professor. Vamos nos falando. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado. Até lá. Muito bem. E você, coitado, teve que aguentar isso tudo. Não, sempre vai ser. Mas não era uma coisa fora de propósito. Eu preciso dar uma ajeitada nessa câmera aqui, porque o senhor está meio fora de foco. E acho que fica melhor.